Carioca querendo espantar a má fase. As duas equipes entraram em campo sem ter vencido um jogo. O local escolhido para o duelo foi o Estádio Los Lários, em Xerém, no interior de Duque de Caxias. Estrutura modesta, local afastado. Não é todo dia que você vai ver uma mata atrás do gol. O mando de campo era do Madureira. A partida seria realizada em Volta Redonda, mas aí, para evitar custos adicionais, pela distância do Rio de Janeiro, as duas equipes chegaram a um acordo e acabaram jogando aqui. Resultado: público de apenas 448 torcedores. Temos que apoiar desde o início, né? Porque o lugar é longe e que eles vão deixar de ser apoiados, né? Abel Braga optou por Robinho no lugar de Sornosa e escalou um time com 3 zagueiros, Renato Chaves, Gum e Ibañez. O Flu começou pressionando. Marcos Júnior sozinho chutou para fora. Mas na sequência não desperdiçou. Assistência do Ayrton, 1-0. E todo jogo, quando alguém me dá uma assistência, tem que dar R$100. E hoje ele foi premiado. Mal deu tempo de comemorar, a defesa tricolor vacilou de novo e do escanteio veio o empate. William aproveitou a cobrança e deixou tudo igual para o Madureira. O Flu não se intimidou, tentou assustar, mas também levou susto. Não dá para negar que Henrique Dourado faz falta nesse time. Ele segue sem ser relacionado depois de manifestar o desejo de deixar o clube. Mas o substituto mostrou que também pode conquistar um lugarzinho no coração da torcida. Pedro, 2-1. O Pedro é um jogador diferenciado, cara. Eu sempre falei isso. Ele tem alguns degraus a subir. Ele está atingindo um grau de competição bom, um grau de agressividade muito bom. E pode escrever, que eu te falo isso sem qualquer dúvida. O Pedro, tecnicamente, está acima de 90% dos atacantes de área que tem no país. O comandante anda insatisfeito com a arbitragem e o regulamento do campeonato. O Fluminense reclamou de um pênalti nesse lance e também teve um gol anulado. Eu não sou de falar de arbitragem, não, nem quero falar, mas está esquisito. Esse clube tem tradição, esse é um clube centenário. Então, jogando contra uma equipe qualquer, não. Tá muito estranho. Você já viu as fórmulas, né? Os regulamentos. Podia 13 no banco, agora não pode mais. Podia subir 5, agora já não pode mais. Uma hora a gente vai se entender. De repente, depois de terminar. O Madureira até deu trabalho para o Júlio César, mas foi o time de Abel que criou as melhores oportunidades. Uma, duas, várias, mas não teve jeito. Fim de jogo em 2-1 e a dúvida: quem vai buscar a bola? O Fluminense ainda tem chances de classificação na Taça Guanabara, mas agora muda um pouco o foco. No meio de semana tem compromisso pela Copa do Brasil fora de casa. Vou pensar quarta-feira. É um jogo contra a Caldense lá, você viu contra o Cruzeiro, como é que foi? O jogo com o Macaé, claro, é complicado, mas nós temos a possibilidade pequena, porque não depende só de nós, né? Então vamos pensar primeiro na Caldense. O Madureira também vai a campo pela competição nacional. Enfrenta o São Paulo. O Madureira muito mal no Campeonato Estadual, né? Vai estrear na Copa do Brasil contra o São Paulo. E o Fluminense, como disse aí o Abel, estreia na Copa do Brasil quarta-feira, fora de casa, em Minas, contra a Caldense. Mas você viu ali, né? O Abel não queria falar, mas falou da arbitragem. E ele citou na resposta dele o Fluminense como um clube tradicional e centenário. Então, a partir daí, não pode. É inadmissível. E aí é para a torcida do Fluminense. Onde quer que o Fluminense jogue no estado do Rio de Janeiro, não pode ter um público de 448 torcedores. Não pode. Não pode. E quando precisa do torcedor, o torcedor tem que dar essa resposta. Não dá para lotar estádio só quando está numa boa. Não dá. O Fluminense é muito grande, é muito gigante
e tem que contar com o seu torcedor. Em qualquer estádio, no estado do Rio de Janeiro, é obrigação ter um público bacana. 448 Não torcedores, não mas dá. 348 pagantes. Quer dizer, é uma vergonha para a torcida do Fluminense, uma situação como essa. O time tá lá, ele vai vestir a camisa, não importa qual seja o jogador, Rodrigo Bueno. O torcedor é que tem que dar a resposta. Isso não é futebol profissional. Tá? Um jogo, com todo respeito ao lugar, bacana, bucólico, né? Xerém é onde o Fluminense faz a base, né? É um lugar mais amador do que qualquer coisa. 340 torcedores, a gente consegue levar aqui no final da Fox, né? Torneio da imprensa aqui, bobeado. Isso aí o João Ventura levou no aniversário dele. No aniversário do João Ventura tinha muito mais do que isso. Né? Então, a gente não pode fazer futebol profissional pagar as contas com uma situação como essa. A gente tem que pensar muita coisa, o calendário brasileiro melhorou em alguns aspectos, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Mas no caso específico do Fluminense, de fato, pela tradição. Só dá um pitaco no Abel. O Abel foi muito feliz, muito legal, e eu gosto muito dele, quando no jogo contra a Portuguesa, ele falou: o árbitro errou a meu favor. Não gosto de falar arbitragem, mas a arbitragem errou a meu favor. Então, não tem uma perseguição contra o Fluminense, centenário, histórico. Agora ele veio com um discurso diferente. Tá estranho, tá escrito. Você acha que tem uma manipulação para complicar a vida do Fluminense no estadual? Eu não acredito que exista isso. Ainda mais no estadual. Ainda mais no estadual. Quem vai agora? Tem gente lá, não, olha, vamos tirar o Fluminense. Como se o Fluminense já não tivesse uma série de problemas e dificuldades. Quem sabe agora apareceu uma luz aí, o Pedro, que é diferenciado, segundo a... Diferenciado, pintou muito bem, tá pintando muito bem da base, é mais uma cria de Xerém, fica a expectativa. Você tá com uma camisa verde, vamos falar desse assunto? Vamos falar, porque tem estreia brasileira nos canais Fox Sports da Libertadores.